Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? 17ª semana. Nosso tema hoje, adoração profética. Nossa música, Senhor Te Amo, do Tom Molinari. E eu quero me ater, eu trouxe alguns conceitos importantes, algumas coisas importantes. Eu quero me ater mais no profético do que na adoração, né? Tem 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que são extremamente importantes no tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E um outro versículo que é chave, né, para o tema que a gente vai trabalhar hoje é Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz nada, coisa alguma, sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Adoração profética. O que é ser profeta? Quem é o profeta? Se nós pudéssemos dizer de uma forma muito direta, o profeta é aquele que ouve do Senhor e traz a palavra do Senhor. O profeta é aquele que conhece o coração do Senhor. O profeta é aquele que tem revelações que muitos de nós, muitas das outras pessoas não têm. Existe a discussão, existe profeta hoje? Não existe, era para o tempo do Velho Testamento. Meu amado, o profeta ele é real, ele é verdadeiro, ele é necessário. E o Senhor tem restaurado o apostólico e o profético nesses últimos anos. Por quê? Porque é necessário para que Jesus volte, né? E quando nós falamos de profeta, se nós pensarmos o profeta, se nós pensarmos ministério profético, se nós pensarmos detalhes, tem coisas que são muito importantes. Se nós pensarmos por esse viés de que o profeta é aquele que ouve ao Senhor, nós precisamos voltar lá em Noé. Porque Noé, Deus falou com ele, disse que iria acontecer algo e ele foi boca de Deus para as pessoas. Se você vai ali em Abraão, tem um momento em que Abraão está em um outro local e o rei quer ter alguma coisa com Sara. E o Senhor, em sonho, fala com esse rei e fala para ele de tudo que está acontecendo e fala para ele: peça a Abraão que ore por você, porque ele é profeta. Nós caminhamos um pouquinho mais à frente, nós vamos chegar a Moisés. Moisés foi um homem que foi muito usado como profeta. Ele era a voz de Deus para trazer a lei, para trazer a direção ao povo. Mas Noé foi levantado por Deus para construir uma arca e para manter a sua família viva. Abraão foi levantado por Deus como um homem que ia estabelecer uma geração para o Senhor. A partir dele, Gênesis 12:1 diz isso, né? De ti farei uma grande nação. Quando a gente chega em Moisés, Moisés foi um libertador. Foi um homem que foi levantado por Deus para libertar o seu povo do Egito. Todos eles agiram como profetas. Mas quando eu falo de ministério profético, de ofício profético, eu falo a partir de Samuel. Samuel foi um profeta levantado por Deus como profeta. Por quê? Porque no livro de Juízes, o último versículo diz assim: cada um fazia o que achava que era certo. Não existia uma voz e uma direção para aquele povo. Então o Senhor gera para si um profeta, para que pudesse acontecer aquilo que ele estava estabelecendo para aquele tempo. E a partir de Samuel nós sabemos que existem os reis, o profeta, os reis e o profeta. Então existe um momento diferente ali naquele lugar, a partir desse lugar. Mas quando nós falamos em adoração profética, aí nós vamos olhar para nós. O que isso tem a ver, Abraão, Moisés, Samuel, com aquilo que nós vivemos? Queridos, Deus está levantando uma geração que verdadeiramente vive, conhece e vive o profético, ou deveria viver. Quando nós olhamos para trás, quando nós vemos Samuel, vou voltar lá em Samuel. Quando que surge Samuel? Não se ouvia a voz de Deus, não era possível, estava tudo um caos, ninguém ouvia. O sacerdote Eli não ouvia a voz de Deus. A Bíblia fala ali em 1 Samuel que a voz do Senhor era rara. Então Deus levanta Samuel. E a partir de Samuel, Deus inaugura um novo tempo, que vem o tempo dos reis. Depois, quando nós caminhamos lá para frente, lá para o tempo de Jesus, veio um profeta que foi gerado por Deus no ventre de Isabel, prima de Maria, filha de Zacarias. E
Ele foi levantado como profeta para estabelecer um novo tempo, para anunciar a vinda do Senhor, a primeira vinda de Jesus. Hoje, nós somos chamados de geração profética. É uma geração que tem se levantado e que precisa entender que nós fomos chamados para anunciar a volta de Jesus, que é muito próxima. Os sinais estão muito claros. E aí, quando nós caminhamos para a adoração profética, como viver isso? O que é viver a adoração profética? A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ouvir e conhecer a voz de Deus. Como é que eu vou falar de algo que eu não sei, de alguém que eu não conheço? Infelizmente, as pessoas falam muito de profético, de adoração profética, mas que verdadeiramente não existe verdadeiramente a evidência do Senhor ali. Eu amo o livro de Ezequiel. Por que eu amo o livro de Ezequiel? Porque tem momentos tremendos ali. E tem um momento que eu gosto demais, que é Ezequiel 37. Em Ezequiel 37, o Senhor chama o profeta e diz para ele assim, ele coloca ele no meio de um vale de ossos sequíssimos, a Bíblia diz, e pergunta para ele, é possível esses ossos voltarem a viver? E o profeta responde para ele, Senhor, tu sabes. E aí o Senhor direciona, a voz do Senhor vem sobre o profeta e ele diz, profetiza a esses ossos secos, e dá toda a palavra profética para ele. E na ação daquele profeta, um exército é levantado pelo Senhor. Ouviu a voz do Senhor, foi dirigido pelo Senhor, mas quem falou foi o profeta. Então o Senhor tem buscado homens e mulheres que verdadeiramente conheçam a sua face, busquem a sua face, busquem ouvir a sua voz, busquem entender aquilo que o Senhor tem e que o Senhor quer trazer nesse tempo. Hoje nós vemos a igreja muito parecido com o tempo de Samuel. A voz do Senhor, apesar de tantos falarem, eu ouço a voz do Senhor, o Senhor falou comigo. Mas será que é verdade isso? Será que isso verdadeiramente tem acontecido? Depois, quando vem João Batista, não existia, a voz do Senhor não tinha espaço ali. Não tinha, por quê? Porque aqueles que representavam, que deveriam representar Deus, não representavam Deus. E nós vivemos uma situação muito parecida em muitas igrejas hoje, infelizmente. Então o Senhor está levantando homens e mulheres que verdadeiramente conheçam a sua face. E quando nós falamos especificamente de adoração profética, quando nós falamos, na próxima semana eu vou falar dos instrumentos, mas nós precisamos entender que quando nós vemos momentos de adoração nas igrejas, nos congressos, nós vemos tantas coisas serem feitas, tantos ditos atos proféticos serem feitos. E muitas vezes nós não vemos resultado nenhum disso. Então alguma coisa está errada. Ou não se ouve a voz do Senhor e está se ouvindo a própria voz. E está se seguindo um povo. Se alguém faz uma coisa, eu faço também. Se alguém usa um instrumento, eu uso também. E eu digo que eu estou adorando profeticamente. Não, querido. Para que eu possa adorar profeticamente, a primeira coisa é conhecer o Senhor. Ser conhecido dele, é ouvir a sua voz, é se dispor para falar e para agir segundo a direção do Espírito Santo que habita em nós e que é a voz do Senhor em nós, sobre nós e através de nós. Os seus movimentos têm gerado vida? A sua voz tem gerado vida? Porque quando o profeta disse ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, os ossos secos e mortos receberam e geraram vida. Da mesma forma, a minha adoração e a sua adoração precisa ser algo vivo. E eu quero ler algo para vocês, para a gente fechar isso que a gente está falando. Hoje, nós, pelo Espírito de Deus que habita em nós, atuamos nos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A Bíblia diz, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Uma coisa que nós precisamos entender, se o profético, o dito profético, a dita adoração profética não está gerando vidas para o Senhor, não tem nenhum significado, não passa de movimento vazio. Antes da sua primeira vinda, Deus levantou um profeta chamado João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Hoje,
Deus continua levantando profetas. No entanto, hoje, mais do que uma pessoa, Ele tem levantado uma geração de profetas que tem o encargo de anunciar a segunda vinda do Senhor. E nós temos uma linguagem que certamente o Senhor tem usado. A linguagem da arte, a linguagem da música, a linguagem da dança. Porque o corpo fala muito alto. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos ungir de uma forma sobrenatural para ouvirmos a sua voz e profetizarmos às nações enquanto é tempo, até que o Senhor venha. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.